Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Agora vamos ver isso aqui parte a parte. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, se você é nascido de novo e o Espírito dele habita em você, o Espírito que você tem é o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse é o Espírito que você tem. O que eu quero mostrar-lhes hoje é o quanto esse Espírito é poderoso e ajudá-lo a não limitá-lo. Aqui diz que esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Agora observe, ele diz que isso é feito pelo Espírito dele que habita em vocês. Quando eu estive aqui da última vez, eu acredito que eu tenha mostrado as 4 formas pelas quais uma pessoa pode ser curada. Deus é tão bom que ele providenciou uma forma para que todas as pessoas sejam curadas, independentemente do quanto são espirituais. Em Marcos 16 está escrito que os crentes imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então aqui você tem os crentes e você tem os enfermos. Os crentes não deveriam ser os enfermos. Você precisa se lembrar que Marcos capítulo 16, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, é um sinal para o descrente, para que ele possa se tornar crente. Então os crentes impõem as mãos sobre os enfermos descrentes e eles são curados, e a bondade de Deus os leva ao arrependimento e eles são salvos. Esse é o propósito de Marcos capítulo 16. Este texto não é para que os crentes imponham as mãos sobre os outros crentes. Então Deus providenciou uma forma para que descrentes do mundo sejam curados. E se todos os crentes saíssem em suas cidades e procurassem todos os descrentes doentes e impusessem as mãos sobre eles e os curassem, então nós veríamos avivamentos tremendos, pessoas sendo salvas e vindo para Deus. Se os crentes estivessem fazendo o que eles devem fazer e o mundo respondendo da forma como ele deve responder. Então, esse é um sinal para descrentes. O próximo passo para crentes está em Tiago capítulo 5, onde está escrito: se há algum doente entre vocês... Observe, se houver alguém doente. Honestamente, se alguém fosse escrever para a maioria das igrejas hoje, não precisaria escrever se, perguntar se há algum doente entre eles. Porque toda a igreja tem membros doentes. Mas o que estamos vendo nos últimos 15 anos que tenho viajado, ensinado e agora estamos plantando igrejas, nós temos grupos que se reúnem em nossas casas e que se tornam igrejas. E é incrível, na maioria das nossas reuniões de cura agora, 100% das pessoas são curadas. E isso praticamente em todas as nossas igrejas. Estamos vendo isso mais e mais. Está se tornando cada vez mais comum que todo mundo seja curado. Hoje eu poderia escrever para a maioria das nossas igrejas e eles me diriam que não há doentes entre os seus membros e que qualquer um que estiver doente é visitante. Isso não é uma unção ou um dom especial, mas é porque nós ensinamos a palavra de Deus. Os nossos membros creem, eles ficam sãos e eles continuam sãos. E se o inimigo atacá-los, eles lutam e derrotam aquilo bem rápido e continuam bem. E é dessa forma que Deus quer que seja. É preciso tempo para chegar a isso. Mas as nossas igrejas deveriam ser os lugares mais saudáveis do mundo. Se nós servimos a um Deus que cura, então nós deveríamos ser os primeiros participantes daquilo que pregamos. E o nosso povo deveria ser o povo mais saudável da cidade. E agora estamos começando a ver isso. Em Tiago, capítulo 5, está escrito: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e que os anciãos venham e orem sobre ele, ungindo-o com azeite ou com óleo. Orem a oração da fé e o Senhor o levantará. Então, isso aqui é para os crentes novos. Já vimos que o mundo pode ser curado, e nós vimos que os crentes novos podem ser curados, quando os anciãos oram por eles. E então há um outro estágio, e esse é para crentes que já são crentes há algum tempo, mas ainda têm a mente carnal. E essa cura é a cura através da ceia do Senhor. Você pode ser curado enquanto você participa do pão. O pão representa o corpo partido de Jesus. Eu tenho tantos testemunhos de curas durante a ceia, tumores desaparecendo, porque na verdade eles podem sentir o pão, prová-lo. E o quarto nível é o de Romanos 8:11. Isso aqui é para crentes com mente espiritual. Isso é para quem nós consideramos crentes maduros espiritualmente. Observe que ele diz que o Espírito vai curar ou vivificar os seus corpos. É pelo Espírito que habita nele. Observe que o Espírito não cai sobre eles, não é recebido através da ceia, não é recebido através da imposição de mãos de outro crente,
ou pela oração dos anciãos, mas esse aqui é para o crente maduro. Quando ele percebe que alguma coisa errada está acontecendo no seu corpo, então ele sabe que ele pode permitir ao espírito sair do seu espírito para a sua carne. Então, quando você aprende a fazer isso, seja o que for que estiver acontecendo, você só libera o espírito e o seu corpo é curado. Isso funciona da mesma forma que ocorre quando você ministra cura para outra pessoa. Quando você está ministrando cura para outra pessoa, a cura não está caindo do céu, está jorrando de você para dentro deles. Do seu ventre fluirão rios de água viva. Jesus falou isso se referindo ao Espírito Santo. Este Espírito flui do seu ventre para dentro da pessoa que você está tocando e ela é curada. O Espírito que habita em você, fluindo para fora de você, os cura. Então, se o Espírito pode fluir para fora de você e para dentro deles e curá-los, então o Espírito Santo pode fluir de você para dentro de você e curá-lo. É simples assim. Certa vez eu perguntei a uma congregação o que eles achavam. Eu disse: sou conhecido como um homem de cura e por ser capaz de curar os doentes. Então, se o inimigo me atacasse, onde é que eu iria? A quem eu iria recorrer? Porque as pessoas vêm a mim. Então, a quem eu iria? E eles não puderam responder. Eles tinham uma ideia, mas eu precisei explicar-lhes que o desejo de Deus não é que nós precisemos ir até outra pessoa. Então, se eu sentisse alguma coisa começando a acontecer, eu não iria a outra pessoa primeiro. A primeira coisa que eu faria seria tirar um momento e propositadamente decidir liberar o Espírito para a minha carne onde quer que eu estivesse sentindo o problema. Eu propositadamente dirigiria o Espírito até aquela área. Isso pode soar um pouco estranho, mas o que você acha que eu faço quando eu ministro a você? Eu escolho quando liberar o Espírito. Eu escolho onde eu quero enviar o Espírito no seu corpo. Se não puder fazer isso, de que ajudaria você me dizer qual é o seu problema? Então, agora que você já sabe que isso é possível, você só precisa saber que é correto você fazer isso para você mesmo. A ideia é que você aprenda a liberar o Espírito de Deus para a sua própria carne. E a forma com que você faz isso é dupla. Primeiro, você precisa decidir que é possível. E, em segundo lugar, você precisa decidir fazê-lo. É exatamente como ser salvo. Você precisa decidir que é possível que Deus o salve. E então você precisa decidir se entregar a Ele. É a mesma coisa. Então, primeiro você precisa descobrir que é possível. Então você decide acreditar. Então, se eu sentir que alguma coisa está acontecendo, eu já sei que é possível, pois eu fiz isso antes. Eu só preciso decidir agora crer que o Espírito de Deus está atacando essa coisa. Está impelindo para fora a doença ou a enfermidade para fora do meu corpo. E se toda a igreja aprendesse isso, nós finalmente estaríamos no lugar em que Deus nos quer na área da cura. Pois quando você souber que você pode fazer isso para si mesmo, então você com facilidade terá fé para os outros. Imagine se a gente pudesse passar todo o nosso tempo curando o mundo, em vez de ter que gastar todo o nosso tempo curando a igreja. Imagine o quanto o evangelho seria pregado mais rápido. É isso que é a igreja. Então é simples, você precisa decidir crer que é possível, e então decidir crer que é verdade para você. É simples assim. Então é disso que Paulo está falando aqui. Essa é a essência do Evangelho, que você saiba que o Espírito de Deus habita em você. A Bíblia nos diz aqui mesmo nessa passagem que se nós não temos o Espírito de Deus, então nós não pertencemos a Deus. Então você sabe que tem esse Espírito se você nasceu de novo. E se você tem esse Espírito e ele habita em você, ele não vem e vai. Porque se fosse assim, quando ele estivesse com você, você estaria salvo. E quando ele fosse embora, você estaria perdido. Então, sempre que ele viesse e fosse, você estaria salvo e depois perdido. Mas ele disse: nunca vos deixarei, nem vos desampararei. Então, nós sabemos que ele está conosco e permanece conosco. E essa palavra permanecer significa estabelecer-se em algum lugar, acomodar-se em algum lugar. Significa literalmente fazer-se em casa, sentir-se em casa em algum lugar. O Espírito de Deus sentiu-se em casa em você. Ele não é um visitante, ele vive, permanece, reside em você, habita em você. Esse Espírito é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. O Espírito que vive em você é poderoso assim. Esse Espírito vive em você. Então ele vai vivificar o seu corpo, vai tornar vivo o seu corpo e você pode viver em saúde divina. Pessoas já me perguntaram: mas se eu nunca ficar doente, como é que eu vou morrer? Sério? É com isso que você está preocupado? Como é que você vai conseguir morrer algum dia?
Por que você não pensa em como vai viver até lá? Nós temos que chegar a esse ponto, mas precisamos entender que nós estamos aqui por um tempo e com um propósito. Não estamos aqui para desperdiçar tempo, nós estamos aqui para redimir o tempo e fazer o nosso trabalho. O nosso tempo é para trabalhar para o reino. Ele diz no versículo 12: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Eis aí a sua resposta. Tudo que você precisa fazer para morrer é viver segundo a carne. Mas, se você viver segundo a carne, então você terá condenação. Mas não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Você não recebeu outra vez espírito de servidão para ter medo. Você compreende isso? Quase todos os cristãos com que eu converso vivem em servidão, debaixo de medo. Tem medo de morrer, tem medo de doenças, tem medo de perder a reputação, sempre estão com medo de alguma coisa. Você precisa compreender que você não recebeu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma mente sã. É isso que você tem. O medo pode tentar prendê-lo, mas esse não é você. Você precisa decidir que quando esse medo tentar se apossar de você, você precisa dizer: não, aqui não, medo. Você não tem nada a ver comigo. Se nós abrirmos em 1 João, está escrito que o perfeito amor lança fora todo o medo. Essa palavra perfeito significa completamente crescido e amadurecido. Então, o amor plenamente crescido lança fora, impele para fora todo o medo. Então, você pode viver sem medo de nada quando você amadurece no amor, especialmente no amor de Deus. Então, não haverá medo na sua vida, porque não importa o que acontecer, não importa o que está acontecendo à sua volta, você saberá que você tem um Pai Celestial. Deixe-me dizer isso de forma bem clara. Muitos cristãos entendem que eles têm um Deus, e que Ele é poderoso, e que Ele é um Deus incrível, mas Ele é Deus. Mas você precisa entender que você não tem um Deus somente. Em primeiro lugar, você tem um Pai, que por acaso é Deus. Jesus disse: Pai Celestial, eu mostrei a eles o teu nome, eu glorifiquei o teu nome. Mas como Jesus o chamava? Ele nunca se referia a ele como Deus, mas somente Pai. Então, qual foi o nome que Jesus glorificou? O nome Pai. Então, você precisa compreender que você não tem um Deus que é Pai. Você tem um Pai que por um acaso é Deus. Você tem um Pai que o ama, que tem a habilidade de Deus para lhe proteger, para prover, para cuidar de você e amá-lo. É isso que você precisa compreender. Qualquer fracasso na fé não é um fracasso da fé, mas sim um fracasso em você entender o amor de Deus. Jesus não falava muito de poder, ele falava do amor do Pai. Ele disse: permaneçam no meu amor como eu permaneço no amor do meu Pai. E ele disse: se vocês permanecerem no meu amor, como o Pai permanece em mim e eu permaneço nele, então nós viremos e nos manifestaremos a você. Deus quer se manifestar, mas ele se manifesta através do amor. Nós achamos que ele se manifesta através do poder. Não. Cura é o amor se manifestando. O amor cura, provê, satisfaz as suas necessidades. É isso que o amor faz, porque o amor cuida. Isso é o amor se manifestando, não é só o poder se manifestando. Deus demonstrou seu poder por causa do seu amor. Se ele não nos amasse, ele não manifestaria a nós o seu poder, amém? É isso que você precisa perceber. Se você se focasse no amor de Deus por nós e pelo mundo, não haveria nenhuma dúvida quanto à fé para a cura. Jesus nunca questionou isso. Jesus nunca disse: será que Deus quer curar essa pessoa? Jesus disse: se você vê a mim, você vê o Pai. A Bíblia nos diz que Jesus era movido por compaixão. Isso é o amor em ação. Porque Deus é amor, Jesus só fez o que o amor faria. Ele disse: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. O meu Pai é Deus e Deus é amor. Então tudo o que eu faço é o que o amor faria. Se o amor visse uma pessoa doente, é claro que ele curaria. Se o amor visse uma pessoa com fome, é claro que ele a alimentaria, porque o amor ama e o amor satisfaz as necessidades.
Se você olhar primeiro aos Coríntios capítulo 12, nós temos uma lista do que nós chamamos de dons do Espírito, que são simplesmente 9 formas pelas quais o Espírito se manifesta. Se você observar, toda e qualquer necessidade que a humanidade pode ter, não importa qual seja a necessidade, qualquer necessidade que qualquer pessoa poderia ter pode ser atendida por um desses 9 dons. Toda necessidade. Você precisa de cura? Dons de cura. Você precisa de direcionamento? Palavra de sabedoria. Você precisa saber algo a respeito de alguma coisa? O dom da palavra de conhecimento vai lhe dizer. Você precisa entender os pensamentos de Deus? O dom de línguas nos traz isso. Você precisa entender o que esse dom faz, o que esse dom está dizendo? Dom de interpretação das línguas. Qualquer necessidade que você tiver. Você precisa de provisão, de proteção? Esse é o dom da fé. É simples assim. Os dons não são místicos, é só a forma como Deus cuida das pessoas. Algumas pessoas estão tão preocupadas com os dons que eles se esquecem do amor daquele que nos deu os dons. O amor de Deus deu os dons para que o povo possa ser ajudado. Mas nós terminamos pensando, será que eu tenho esse dom? Será que eu tenho aquele outro dom? Quando nós vemos uma pessoa, nós pensamos, eu não tenho tal dom para ajudar essa pessoa. Não, essa não é a forma correta de pensar. Você tem o dom e não apenas um dom. Você tem o dom do Espírito Santo. Ele vive em você e os dons dele estão nele. Então você tem o dom, que se manifesta como um dom. Então isso não tem nada a ver com o dom que você tem, mas depende de quanto amor você tem. Você ama essa pessoa o suficiente para dar um passo à frente e conceder ao dom em você a oportunidade de se manifestar como um dom? Jesus nunca parou para pensar, será que eu tenho esse dom? Será que eu tenho aquele outro dom? Será que eu tenho fé para isso? Será que eu sou ungido o suficiente para aquilo? Será que eu orei o suficiente para que isso aconteça? Ele não pensava em nada disso, isso nunca cruzou a sua mente. Quando as pessoas falavam dessa forma, ele ficava surpreso, e isso o deixava impressionado de uma forma negativa. Quando um homem veio até ele e disse, Mestre, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos e eles não puderam curá-lo, e Jesus disse, traga-me o garoto. Agora pense nisso. O homem disse, Senhor, eu sei que você pode fazer todas as coisas. Ele falou, Senhor, eu creio, ajude-me na minha incredulidade. Jesus ficou impressionado com esse homem. Ele disse, se o Senhor quiser, e Jesus respondeu, todas as coisas são possíveis àquele que crê. O homem falou, Senhor, eu creio, ajude-me na minha incredulidade. Mas Jesus ficou impressionado. O que você quer dizer? Como assim, se eu puder? Todas as coisas são possíveis ao que crê. Isso significa que Jesus automaticamente pensou, eu creio. Ele não pensou, e se isso não acontecer? Mas como é que o amor pode não acontecer? Pense nisso. Como pode o amor não acontecer? Tudo o que você precisa fazer é olhar para a pessoa e a necessidade. Se você tem o Espírito de Deus, então a Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado abundantemente em nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, o Espírito de Deus trouxe o amor de Deus. O amor de Deus habita em você. E quando você vira uma pessoa, a questão não é decidir quanto poder. Não é decidir se você tem fé suficiente. Não é uma questão de fé, é uma questão de amor. Você percebe isso? Nós oramos por causa do amor. Nós curamos por causa do amor. É a nossa fé em Deus de que Ele ama. Então, nós somos movidos pelo amor. Você olha e é movido pelo amor. É simples assim. Não é uma questão de quanta fé eu tenho ou qualquer outra coisa. Alguém pode dizer, eu não acho que eu tenho fé suficiente. Mas mesmo se você pensasse isso, você não deveria dizer, porque você pode não entender o que você está dizendo para Deus. A sua fé é em Deus. Fé é simplesmente confiar que Deus vai cumprir a palavra dele. Então, quando você diz, eu não tenho fé suficiente, você acha que você está falando de você, mas você não está. Você está falando de Deus, porque a sua fé é em Deus. Se você não tem fé em Deus, o que você está dizendo é, eu não acho que Deus é confiável o suficiente. Você não está falando de você, você está dizendo, eu não acho que Deus seja confiável para fazer isso. Não acho que eu possa confiar em Deus para fazer isso. Eu sei que Deus disse que faria, mas eu não acredito que Ele vai cumprir a sua palavra. Você consegue ver isso? Você precisa esquecer essa ideia da sua fé. Sara julgou Deus fiel. Você precisa julgar Deus fiel. O cristianismo não é humanismo.
Se a sua fé está na sua fé, então é fé em você. E isso é humanismo, isso não é cristianismo. A sua fé não deveria estar na sua fé. A Bíblia nunca nos diz para termos fé na nossa fé, mas diz: tende fé em Deus. Jesus até mesmo disse: eu orei por vocês para que a fé de vocês não falhe. Mas a palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo que mesmo se nós não tivermos fé, mesmo se formos infiéis, Ele é fiel. Você precisa aprender a andar na fidelidade de Deus, e não na da sua fé, na fidelidade dele e não na sua. Se eu lhe dissesse: amanhã eu vou encontrá-lo no lobby do hotel às 8 horas da manhã, e você me considerasse verdadeiro, você estaria lá às 8 horas, e você esperaria que eu estivesse ali às 8 horas, certo? Porque você teria fé em mim, fé que eu cumpriria as minhas palavras. Mas, se eu lhe dissesse isso e você fosse me esperar e eu não aparecesse, e então eu encontrasse mais tarde, você diria: o que aconteceu? E eu dissesse: eu não consegui chegar, mas amanhã eu estarei lá às 8 horas. Agora amanhã você pode até ir lá me esperar, mas você estará menos inclinado a acreditar que eu apareça. Mas digamos que você decida ir de qualquer forma. Mas eu não apareço e novamente eu encontro depois e eu lhe digo: encontro você amanhã. Vai chegar um dia em que você nem mesmo vai aparecer para ver se eu vou aparecer, porque você perdeu a sua fé na minha sinceridade. Mas quem é a pessoa que está demonstrando a falta? É você quando decide não ir ou eu por não ter ido? Veja, você perderia sua fé em mim porque eu teria me provado infiel, não confiável. Então, quando você diz que não acha que você tem fé suficiente, você não está falando de você. Você está dizendo que não podemos confiar em Deus. Então não tente parecer humilde, não tente soar religioso dizendo: eu não sei se eu tenho fé suficiente. Não, você está fazendo uma acusação contra Deus. Deixe-me mostrar-lhes outra razão que demonstra por que esse tipo de raciocínio é errado. A essência do cristianismo é que você se esqueça de você, que você tire a sua mente de você e você a coloque em Deus, não é verdade? Você deve morrer para o eu. Ainda assim, se você disser: eu não tenho fé suficiente, qual é a primeira palavra dessa frase? Eu. A sua mente está em você outra vez. Então você não está no cristianismo nesse momento. O cristianismo tem fé em Deus, então você deveria estar pensando que Deus é fiel. Tire a sua mente de você. Não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. A vida que você vive agora, você vive pela fé do Filho de Deus que o amou e se entregou por você. Então é Cristo que está vivendo em você. Quanta fé você acha que Jesus tem em Deus? Fé perfeita? Se Jesus tem fé em Deus, você acha que Deus faria aquilo que Jesus dissesse? Então, tire a sua mente de você, porque não é mais você quem vive. E deixe que Cristo opere pela fé dele em você. Essa é uma coisa certa. Amém? É só isso. Tantos irmãos pregam a respeito da fé, mas fé é a coisa mais simples do mundo. E precisa ser, porque Deus quer que todos os homens tenham fé. Amém? E se ele quer que todos os homens tenham fé, então ele precisa tornar a fé o mais simples possível. Porque se ele torná-la difícil, ele automaticamente já excluiria algumas pessoas. Então, Deus é tão fiel que qualquer pessoa pode ter fé nele. Não tem nada a ver com a pessoa. Você só precisa olhar para Deus e saber que ele vai guardar a sua palavra. E fé é só isso. Então você vive a sua vida sabendo que Deus vai cumprir as suas palavras. Se eu achasse que Deus não fosse cumprir a sua palavra, por que eu iria aos hospitais? Por que eu oraria pelos enfermos? Eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Se ele curar um, ele cura todos. Eu não tento descobrir quais pessoas ele vai curar e quais ele não vai curar. Quem iria querer servir a um Deus assim? Isso não é Deus, isso é uma loteria. Mesmo assim, é desta forma que a maioria das pessoas olham para Deus. Elas pensam: será que hoje é o meu dia de sorte? Será que os dados estão ao meu favor hoje? Isso não é Deus. Isso não é fé. Deus é sempre o mesmo. Deus é um dado viciado. Você só precisa entender que esse jogo é manipulado. Já está fechado. Nós ganhamos. Já foi tudo feito. Amém? Essa luta está decidida. O inimigo vai cair porque ele já foi derrotado. Porque o nosso Deus é Deus e o nosso Deus é Pai e o nosso Pai é Deus. E nós já vencemos porque o nosso irmão já venceu. E nós somos irmãos gêmeos dele. Ele venceu a luta e nós podemos tirar a fotografia segurando o troféu.
porque somos mais do que vencedores. Jesus é um vencedor e nós somos mais do que vencedores. Ele precisou lutar, nós não. Ele venceu e nós colhemos os benefícios da vitória dele. Nós somos mais do que vencedores. Algumas pessoas ficam ofendidas quando eu falo coisas assim. Mas Jesus disse: as mesmas coisas que eu faço, eles também farão, e obras maiores ainda. O que é maior do que o que Jesus fez? Fazer as mesmas obras sem ter que vencer uma batalha. A batalha é a batalha da fé. A batalha é ser capaz de permanecer na palavra de Deus. E é isso que é fé. Fé é não ter que fazer as coisas funcionarem. Fé é ser capaz de permanecer parado e ver a salvação de Deus. A Bíblia nos diz em Hebreus 11 que pela fé o Mar Vermelho foi partido. Mesmo assim, Moisés parou ali do lado do Mar Vermelho e clamou a Deus. Ele tinha acabado de falar aos israelitas: esses egípcios que vocês estão vendo agora, vocês nunca mais os verão. Moisés disse isso, então se vira e fala com Deus. Moisés disse isso antes de falar com Deus a respeito daquilo. E o texto diz que ele clamou a Deus e Deus disse: por que você está clamando a mim? Pense nisso. Deus falou e disse a Moisés: por que você está orando? Você entende que há momentos em que é errado orar? Deus disse a Moisés: por que você está orando a mim? O que é isso na sua mão? E Moisés respondeu: esta é a vara da tua autoridade, é a vara de Deus. E Deus disse: pegue esta vara, estenda a sua mão e você abra o mar vermelho. Leia você mesmo, está escrito: estenda a sua mão e parta as águas. E isso é que é fé. Era errado para Moisés orar. Por quê? Como pode ser errado orar? Porque Deus já havia falado a Moisés: vá ao Egito, tire de lá o meu povo e leve-os à terra que eu lhes prometi. Esse era o trabalho de Moisés. Deus não disse: Moisés, vá para o Egito, tire o meu povo de lá, traga-o ao Mar Vermelho, então fale comigo e vamos decidir o que fazer a partir dali. Ele não disse isso, mas disse: tire-os e leve-os à terra que eu lhes prometi. O que significa isso? Significa que qualquer coisa que se levantasse, desde a saída do Egito até a chegada à terra prometida, Moisés tinha autoridade de lidar com aquilo. Agora eu estou falando com você. É isso que Deus diz para você: cure os enfermos, expulse os demônios, fale em novas línguas. Ele disse para ir a todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, para qualquer dessas coisas não precisamos nem conversar com Deus. E qualquer coisa que se interpuser no nosso caminho ao fazermos essas coisas não é a vontade de Deus. Então destrua a coisa, fale diretamente com ela, não converse com Deus a respeito daquilo. Fale com essa coisa e diga para se mover. As pessoas acham que precisam orar e obter direção de Deus para ser um missionário. Você não precisa de uma palavra de Deus para ser um missionário. Você precisaria de uma palavra de Deus para não ser um missionário, porque ele já disse para todos os crentes irem a todo mundo. Então você não tem o direito de ficar, você tem o direito de ir. Você precisa de permissão especial para ficar. Você nem precisa falar com Deus a respeito das coisas que ele já lhe falou. T.L. Osborne disse que há duas coisas que você nunca deve pedir a Deus. Nunca peça a Deus para fazer o que ele já fez e nunca peça a Deus para fazer o que ele disse para você fazer. Então, tudo o que ele já fez, você não precisa pedir. O que ele disse para você fazer, você não precisa falar com ele, você só precisa ir e fazer. E quando ele quiser que você pare, ele vai falar para você parar. Mas até que você ouça uma outra palavra do céu dizendo: pare, você continua avançando, você continua fazendo discípulos, você continua plantando igrejas, você continue enviando missionários, você continue alimentando os famintos, vestindo os nus, porque essa é a vontade de Deus. Você não precisa perguntar a Deus se Ele quer que você faça isso. Você pode falar com Ele a respeito de como Ele quer que você faça isso, mas não se Ele quer que você faça. Amém? Essa é a responsabilidade do cristão. Esse é quem você é. Você já tem autoridade para fazer todas as coisas que Ele lhe ordenou que você fizesse. Você não precisa de uma palavra especial para obedecer um mandamento. O mandamento já é a direção de Deus. Você tem o poder dele. Já está em você o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Ele pode fazer as mesmas coisas através de você. Amém?